nós estamos aqui hoje novamente com o podcast CLN, a gente sempre recebendo alguém interessante para bater um papo, trocar experiência, trocar conhecimento, poder falar de networking, de negócios, contar nossas histórias, como que a gente fez para romper alguns desafios, o que a gente está enfrentando hoje em dia, né? Falar realmente aí a língua dos empreendedores, dos empresários. Vale muito a pena a gente ter momentos para a gente discutir um pouquinho, né? Hoje nós estamos recebendo aqui a Juliana Marini. Ju, desde esse momento gostaria de agradecer a sua presença, por ter aceito o nosso convite, vir aqui conversar um pouquinho com a gente, trocar experiências, trazer mais o seu conhecimento. E para começar, eu gostaria que você se apresentasse para a gente, falasse um pouco de você, do seu trabalho, o que você faz, como tudo isso começou. A gente gosta muito de ouvir esses inícios, né, de histórias. Conta um pouco para a gente, por favor. Legal. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui falando com vocês. Bom, sou Juliana Marini, tenho 36 anos, sou formada em administração de empresas. Sempre trabalhei no mercado tradicional, né, CLT. Eu falo muito nas minhas apresentações que a gente nasce e é induzido a isso, desde que a gente é pequeno. Olha, você tem que trabalhar, você tem que tentar entrar numa empresa, se possível aposentar lá. A gente cresce sendo instruído a isso, né? Difícil, acho que essa geração agora vem muito com empreendedorismo, mas não era assim antigamente, né? Eu sempre trabalhei no tradicional, no CLT, trabalhei em loja de calçados, depois eu trabalhei numa empresa que era prestadora de serviço de limpeza. Essa empresa, eu falo que foi a minha base operacional, de conhecimento mesmo. Eu entrei como estagiária nessa empresa, eu fiquei 6 meses dentro de um container guardando papel, para vocês terem uma ideia. Eu arquivava documentos de funcionários. Graças a Deus eu fui crescendo, eu saí de lá como gerente de operações nacional, então eu tinha 3.000 colaboradores abaixo de mim, cuidava do Carrefour, Extra, terceirização de mão de obra, então ali foi onde eu criei toda a minha base mesmo. Depois eu fui trabalhar na Mitsubishi, na divisão de competição de rally, eu fiz 6 anos no Rally dos Sertões, em 2016 eu representei o Brasil no Rally Dakar, né, e foi a maior experiência profissional da minha vida, né. Você tá fora do seu país, uma equipe assim, tinha eu e mais uma mulher, eram 80 homens, e conhecer outras culturas, nacionalidades, foi muito bacana. Depois eu fui trabalhar numa empresa de agricultura de precisão, por isso que eu caí em Ribeirão Preto, porque eu sou de São Paulo, né? Então eu caí em Ribeirão Preto, transferida por essa empresa, trabalhava lá na área comercial, e ali foi a grande mudança da minha vida profissional. Porque quando eu engravidei, casei, quando eu estava grávida de 8 meses do meu filho, eu fui mandada embora dessa empresa, né? Então foi um choque muito grande para mim. Ali foi um divisor de águas, foi aonde eu falei, nossa, a hora que eu mais precisei da empresa, né? A gente se dedica tanto, a gente fica mais na empresa do que com a nossa família. E a hora que eu mais precisei aconteceu isso. Então foi naquele momento que eu decidi que eu não queria mais trabalhar para ninguém. Eu não queria mais viver o sonho de ninguém. Eu queria trabalhar para mim, para minha família, viver o nosso sonho. E aí, 1 ano mais ou menos depois, porque isso foi na pandemia, meu filho nasceu, foi um período eu fiquei em depressão, foi um período muito difícil, né? E aí 1 ano depois, eu estava amamentando meu filho, tive queda de cabelo, foi aonde eu conheci a Junesse, porque daí eu comecei a consumir os produtos, né? Fui para o mercado pesquisar queda de cabelo, cápsula e tal, e o produto da Junesse é muito falado, é muito bom, a gente tem muito resultado, não é porque hoje eu trabalho com a marca não, mas eu sei o retorno que eu tenho dos meus clientes, sabe? E aí o resultado começou a acontecer em mim, daqui a pouco era a mãe, a tia, todo mundo perguntando, quando eu vi eu estava revendendo, hoje eu trabalho com time, eu tenho time aí no Brasil todo, tem gente fora do país já, e foi aí que eu me redescobri profissionalmente, que foi onde eu me identifiquei com o empreendedorismo, com ajudar pessoas, com levar oportunidade para tantas mulheres que às vezes querem ter ali uma segunda opção de renda e não sabem por onde. E aí foi onde eu caí nesse mundo de empreendedorismo. Uau! Que linda! Perfeito, Ju. Que história linda. Para começar, vou precisar dessa cápsula aí para queda de cabelo. Ai, bora! Já te indico, já. Ô, Ju, eu gostei muito da sua história, desse resumo, né, da sua história. Me interessa demais falar com você sobre essa questão de construção de rede. Eu gosto dessa visão. Eu gosto dessa visão quando a gente olha para as redes, como a gente pode fazer o networking de maneira que realmente ajude a gente a ultrapassar as barreiras, inclusive das nossas empresas, e ajudar a impactar pessoas, de repente, que estão distantes de nós, né? Fisicamente, né? Vamos dizer assim.
Hoje a gente fala muito na CLN com relação ao network de relacionamento, né? A gente fala assim, network é relacionamento, network não é vendas, a venda é consequência, network é você se conectar com as pessoas, é você realmente conseguir construir a sua liderança naquele ambiente onde você está, né? E a gente consegue construir liderança, construir confiança, credibilidade, principalmente pelo que a gente faz pelas pessoas, né? Sim. Quando você ajuda pessoas, quando você colabora naquele ambiente que você está, as pessoas olham para você de uma determinada maneira, elas passam a confiar em você e essa confiança, essa credibilidade começa a construir, ou é uma das partes que começa a construir aquele relacionamento que vai expandindo o seu network, consequentemente, e as coisas vão acontecendo. O que você vê no seu negócio? Você tem uma rede distribuída pelo país e até fora do Brasil. Como que você vê essa questão do networking, que é um dos pontos, um dos pilares, talvez o eixo principal da CLN, né, de atuação da CLN? Quanto que isso é impactante no seu negócio hoje? Saber fazer relacionamento, saber se relacionar com as pessoas. Bom, eu acho assim, a CLN, ela me fez olhar o networking não só como uma palavra que está na moda, olhar como uma maneira profissional. Fazer network não é sentar e bater papo, é você conhecer, identificar a dor da pessoa, entender como é que você pode ajudar aquela pessoa, né? E se relacionar. E eu acho que isso foi o mais importante e o que me fez ter cada dia mais certeza que eu fiz a escolha certa de estar no CLN. Lá eu achava que eu sabia fazer network, pelo contrário, né? Lá você aprende que network é você trocar telefone, é você conversar, você entender, você aprende a cumprimentar as pessoas da forma correta. A gente teve um treinamento, foi Mara, né? A gente tem essa mania de não cumprimentar direito, você fixar o seu nome para que as pessoas olhem e falem, é a Jumarine do Naara. Então acho que isso é muito importante. E no meu caso, como eu trabalho com equipe, com outras pessoas, poder levar esse conhecimento que eu adquiro dentro da CLN, para mim é o mais importante, né? Porque eu acho que conhecimento é muito bom você ter, mas quando você repassa para as outras pessoas é melhor ainda, né? Então, acho que essa multiplicação dentro do conhecimento correto que a gente tem na CLN é muito bacana. Perfeito. Fica à vontade, Sal. Eu gosto muito de ouvir isso. Nossa, porque eu gosto muito de falar o que você falou, né? Eu tenho, agora atualmente, fala assim, network, é uma palavra enorme. Igual você entrar numa cidade e ver escrito lá Ribeirão Preto. Mas atrás desta palavra tem muita coisa para a gente desenvolver e saber fazer o network. Sim. Então, as mulheres ainda ficam assim, mas eu tenho um grupo assim, mas eu tenho aquilo, mas eu frequento. Tudo bem, tudo faz parte. Por que a gente faz tanta confusão, né, Ju? Tipo, você tá aqui, ok, é venda diretas. Aqui, aqui você tá aprendendo. Você sabe fazer? Porque, na verdade, parando mesmo, eu aprendi a fazer de forma sistemática, estruturada aqui na CLN. Porque assim, parar aqueles 2 minutos e meio e ouvir o outro sem interromper. Mas ouvir verdadeiramente quem é a Ju, o que é Dionese, o que ela faz, como que é, quanto você precisa, o que você precisa de ajuda. Porque o núcleo é um time. Que a gente Você quer um exemplo real para mim que faz muita referência? As pessoas acham que network é você ter um grupo de WhatsApp, você manda mensagem padrão para todo mundo e você está fazendo network. Isso não é network. Que é isso que a CLN ensina, gente. Vamos fazer uma liga, vamos sentar, conversar, quero entender o seu negócio, quero entender como que eu posso te ajudar. Isso sim é um networker de verdade. Porque mesmo que a pessoa não vá comprar o meu produto, ela vai entender com que eu trabalho e em algum momento alguém vai cruzar com ela e ela vai lembrar, putz, a Ju tem esse produto. E assim como eu, às vezes eu não preciso do produto dela naquele momento, mas eu vou cruzar com alguma pessoa que vai. Então é você tirar informações, você realmente ajudar o outro, entendeu? As pessoas estão muito eu acredito assim, do mesmo jeito que a tecnologia veio para ajudar, tem gente que também não sabe usar da maneira correta. É tudo copia e cola, tudo lê, tudo um monte de grupo. Aí a pessoa acha que leu e não leu a mensagem. Então eu acho que a questão do sentar, do olhar, do escutar, isso daí não tem preço. E muita gente não sabe fazer. Exatamente isso. E eu falo muito essa palavra, o núcleo,
Não é para você buscar consumidor, é para você buscar conectores. É um time, exatamente como você disse. Eu conheço, e quanto mais eu conheço você, quanto mais eu conheço o seu jeito, o seu produto, mais eu vou te indicar, mais eu vou te vender. Eu sou essa conexão sua para minha rede. É isso, né? Exatamente. Muito bom. Acho bacana isso que você está dizendo, Ju. Porque eu acho que eu já estive com esse ponto de vista das pessoas que você citou. Por exemplo, em algum momento da minha vida eu olhava para minhas redes sociais e falava, cara, eu tenho um super network. Porque eu via lá, tipo, meu LinkedIn tinha, sei lá, 20 mil pessoas conectadas. Aí você tem lá mais umas 1000, né, no WhatsApp. Você tem mais umas 4, 5 lá no Instagram. Fala, cara, uma baita network. Será? Depois que eu comecei a vivenciar mais esse mundo, né, de network estruturado, de realmente entender, estudar mais o que é isso e como fazer isso, né, como realmente pôr o network em prática e não só ficar romantizando a palavra e dando palestra sobre isso, porque isso é uma coisa, outra coisa é você levar para o seu dia a dia, é transformar isso num estilo de vida, é completamente diferente. Completamente. Né? Então acho que a partir daí que eu fui realmente prestar atenção e enxergar que fazer networking, realmente escutar as pessoas, se interessar, como vocês disseram, sobre aquela pessoa e com o que ela está dizendo, e tentar enxergar como ela está, e como eu posso ajudá-la, como ela gostaria de ser ajudada. Talvez seja isso que é interessante. Eu lembro que teve uma vez que eu fui para Rio Preto num evento de startups, empreendedores, era um evento super interessante, sabe? A gente ia ter rodadas lá para falar dos nossos negócios. E eu lembro que a gente foi fazendo várias rodadas e a gente falou com um monte de pessoas, né? Nós tivemos a oportunidade de falar com um monte de pessoas. E sempre no meu círculo eu falava assim, legal, tá? E como que você gostaria de ser ajudado? Como que eu posso te ajudar a partir disso que você está me falando? E muitas das pessoas, praticamente todas naquele momento, isso faz uns 2 ou 3 anos, as pessoas davam uma travada. Porque aquela pessoa tá ali, ela tá falando do negócio dela, e ela nem parou para pensar em como ela poderia... se você fizer isso, você me ajuda. As pessoas, elas às vezes estão no automático falando do seu próprio negócio e meio que tentando vender, que está todo mundo ali tentando vender, ninguém quer comprar nada, ninguém está parando para pensar em como pode um ajudar o outro, e aquele momento que é para ser um super networking, morre ali. Cada um pega o teu rumo depois e, cara, fica um ou outro cartão não no seu entende bolso. o potencial que tem no encontro de você estar ali num café informal, falar do seu negócio e gerar uma conexão. Às vezes as pessoas se preparam para uma reunião de negócio. Eu vou apresentar para o cliente X, aí sim vai com essa ideia. E por que não num café com amigos que tenham ou as mesmas necessidades que você tem ou que o seu produto está te oferecendo, né? Sim, para mim isso passa muito pela questão de escuta. Né? A gente, naturalmente, a gente é preparado para... enquanto a Ju ou a Selma está conversando, eu estou preparando minha resposta. Sabe? A gente, sem falar em interrupções, né? O quantas vezes você está numa reunião, numa conversa, você é interrompida no meio do raciocínio. Né? Então, eu acho que escutar talvez seja uma das habilidades mais importantes a ser desenvolvida pensando no ambiente de negócios, cara. E construção de networking parte daí, né? Você conseguir escutar a pessoa, porque se você escuta a pessoa, você sabe realmente colocar o ponto certo na conversa, né? E escutar também você permite que a pessoa dê 100% dela naquela conversa, né? Quando você escuta e deixa a pessoa falar, você permite que ela raciocine dentro daquela fala dela, daquele posicionamento, ela deixe 100% da capacidade dela naquela conversa. Então acho que essa é uma palavra importante para o network. E isso que eu achei muito legal na metodologia CLN, porque todas que estão na mesa têm o mesmo tempo de oportunidade de falar no seu negócio, diferente de você sentar numa roda e aí eu falo mais com a minha boca, e vocês não conseguem falar. Então beleza, consegui aproveitar o meu tempo, e as outras duas pessoas que talvez é um pouco mais tímida, às vezes não entendeu o que ela poderia falar. Essa organização e essa metodologia dos encontros CLN, não sei se eu posso chamar dessa maneira, foi o que me falou, cara, que negócio bem estruturado, porque você tem tempo para falar, você tem tempo para escutar, você fala como que você pode ser ajudada. Então, mais uma vez, só não faz aquilo ali virar negócio e ter rentabilidade com aquilo quem não quiser.
porque tá tudo masticadinho, é só a pessoa fazer o passo a passo ali. Sim, no seu caso, teve mudança de rentabilidade? Ou, tipo, Muita. Como que foi essa transformação a partir da CLN? Tem coisas que você pode contar pra gente aqui em termos de resultados mesmo, e algo talvez não tão tangível quanto resultados financeiros? Que tipo de mudança você acha que gerou essa história? Vamos lá. Eu não sou de Ribeirão, né? Então eu comecei a empreender na pandemia. Então eu fiz muito online. Meu 1 ano de negócio, para você ter ideia, foi no online, reunião no Zoom, né? E aí quando acabou a pandemia, vamos pra rua fazer network? Vamos. Achei que eu sabia fazer network? Achava. Vamos lá. Então eu comecei em tudo que era evento, café, e vai ter uma rodada de negócio ali. Tudo hoje você paga. É 60, 70, 80, tal, né? E eu vi que eu não estava tendo retorno financeiro. Pode ser por 2 motivos. Eu não sabia fazer um networking corretamente. Eu achava que eu ia lá com a minha sacolinha de produto e eu ia vender, né? E pode ser que as pessoas que estavam ali, quando você vai num evento que tem muita empreendedora e não tem um foco, ninguém pensa no outro. Ela pensa em divulgar o dela. Então acaba que você não gera negócio. Quando eu vi a oportunidade da CLN, que foi num café, eu nunca tinha ouvido falar de CLN, eu achei super já organizado, hora para falar, não sei o que, como é que eu posso te ajudar? Eu falei, beleza. Decidi entrar no CLN Diamante. E aí eu falo para você, eu tô há 3 meses. Eu basicamente tripliquei o meu faturamento. Isso é fato. Isso é fato. Aí, para mim é muito claro, eu não sabia fazer o network, eu não estava canalizando a minha energia da forma correta e nos lugares corretos. Porque o meu faturamento não é só dentro do meu núcleo, tem fora, tem as indicações, tem um resultado que leva para a prima, que leva para a irmã, que leva para não sei o quê. Então, hoje, o cenário que eu vejo assim, estar no CLN me trouxe conhecimento, me trouxe networker de verdade e me trouxe faturamento real. Isso é fato. Bacana, Juliana. É tudo o que eu falo quando eu peço para as pessoas estarem conhecendo uma reunião para sentir na prática. E eu falo muito assim, apresentei. Aí você começa a falar muito de networking, vira uma palestra. Vem ver o método rodar, né? Porque assim, aquele time que estão ali são seus vendedores. Então faz de conta, eu falo isso muito, faz de conta que você vem aqui, encontra 30 mulheres e eu falo para você assim, essas 30 mulheres são suas vendedoras. Como que você as treinaria para falar de você e do seu negócio? Como você treinaria aquelas pessoas a te apresentar, como você quer ser apresentada e falar do seu trabalho, dos seus produtos? É isso que você vai fazer nas conexões das mesas. É isso que você vai fazer nos encontros. Celebrar seus resultados, treinar e fazer exatamente isso. Ser empática, fazer as conexões, fazer as ligas para que essas pessoas te vendam. Fazer a nossa parte, né? Exato. CLN faz a dela e a gente faz a nossa parte. Perfeito. Olha só que bacana isso, né? A Ju, ela traz essa experiência e essa visão de rede muito forte. E na CLN a gente sempre teve o desejo de conectar os núcleos, né? De conectar as pessoas do Brasil todo. Porque o núcleo é extremamente importante. No núcleo você constrói a sua autoridade, seu posicionamento dentro daquela área que você atua. Você tem uma exclusividade ali dentro, né? Você não vai ter outra pessoa que trabalha com Junés dentro do seu núcleo, ponto. Ao mesmo tempo, você tem pessoas espalhadas por todo o Brasil. Como que a gente pode romper as barreiras do próprio núcleo e conectar todas essas pessoas, conectar todos esses núcleos? Daí surgiu a CLN Hub, né? A nossa comunidade online, a nossa plataforma ali que foi desenvolvida e pensada justamente para gerar essa conexão, conhecimento e trocas de sugestões, ideias entre essas pessoas. E logicamente acabam surgindo negócios também. E também ser um ambiente onde a gente possa se desenvolver por ter contato com pessoas que são espalhadas por todo o Brasil. Inclusive são culturas diferentes. Se pegar uma pessoa que mora lá no Recife, uma que mora lá no Sul, no meio disso, cara, são culturas completamente diferentes, né? O Brasil é espetacular com relação a isso. Como que você vê essa questão da CLN Hub, Jô? Essa possibilidade de conectar com pessoas que estão em todo lado do Brasil, pensando que a tua rede também é espalhada por todo o Brasil, até fora, né? Como que você vê e qual é a sua percepção com relação a isso, em termos de quanto isso pode engrandecer ou ampliar o resultado, por exemplo, que você está tendo hoje no núcleo? Vamos lá. O que eu falo sempre para o meu pessoal, né, do meu time,
é muito melhor você ter um posto de gasolina ou você ter uma rede de postos de gasolina? É muito melhor você ter uma loja ou você ter uma rede de lojas? Quando a gente está falando em rede, em expansão, em conexões, você não está apenas se ajudando, você está ajudando aquela rede. E hoje a gente tendo a oportunidade, a possibilidade de se conectar com empreendedoras de outros estados, de outras culturas, que às vezes têm a mesma necessidade que a gente, né? E não tem como ou comprar o seu produto ou ter o seu produto lá naquela região, isso é fantástico. Então você ter essa comunicação dentro da CLN, a gente já sabe como que funciona, né, a questão de liga, a questão de indicação, a questão do que você deve ou não comunicar, é fantástico. Então, mais uma vez eu falo, isso que eu falei do meu faturamento, eu nem consegui ainda conectar com as nossas outras unidades, com as nossas outras associadas, porque é o trabalho que a gente tem que fazer, estar conectada. E é uma outra coisa que eu falo, né, também, que a gente precisa fazer o que tem que ser feito, olhar para a CLN e colocar a nossa meta ali. Quanto que eu quero faturar? Né? Quanto que eu preciso faturar para pagar o meu investimento? Ah, não consigo aqui, vamos partir para as outras conexões. Então, eu acho isso muito bacana. Essa possibilidade de você conectar com pessoas que também estão ligadas ao empreendedorismo, porque uma coisa é você pegar a sua internet e falar, vou pegar o meu Instagram, vou fazer um patrocinado. Eu trabalho com patrocinado e eu sei que o lead que vem dele, você tem que trabalhar, você perde um tempo, é gente que está só leiloando o preço de produto. Quanto vale o seu tempo hoje? A meia hora que você tem para empreender no paralelo, quanto vale? Então, você vai perder tempo se conectando com alguém que é da CLN, que é da mesma metodologia, que está lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, ou você vai ficar perdendo meia hora no Instagram com uma coisa que talvez não vai te dar resultado? Então, é fazer uma expansão de uma forma profissional, você se conectar com as outras CLNs, né? Que gostoso, hein? A Ju? O que eu mais gostei da fala da Ju agora foi planejamento. Muito planejamento. Porque assim, talvez seja uma questão cultural também, nossa, brasileira. A gente tem uma atitude violenta, a gente, em geral, nós brasileiros, a gente mete a cara nas coisas, a gente parte pra cima. Mas sem planejar. A gente improvisa muito, né? Então eu gosto sempre de dar um exemplo assim, cara, você vai viajar. Né? Tem gente que vai viajar, ela pula dentro do carro, joga as coisas lá e parte embora, seja o que Deus quiser. Tem gente que faz o quê? Leva o carro para dar uma revisão, enche o tanque do carro um dia antes, calibra o pneu, ela planeja a viagem. Né? Na CLN a gente sentiu isso também no início. Muitas pessoas chegavam na CLN improvisando a estada aqui dentro. Vou lá, vamos ver se eu tenho resultado, vamos ver se eu consigo pagar o investimento, né? Sem olhar que a CLN também é um braço comercial da sua empresa, não deixa de ser. Então, como que eu posso tirar o melhor proveito disso? Eu não pego um post X meu no Instagram e coloco R$1.000 lá e seja o que Deus quiser. Eu não vou pensar em tudo. O quanto que o marketing vem se desenvolvendo para você pensar em cores, em textos, como que você vai colocar uma frase que seja impactante. Hoje, vídeos cada vez sendo mais importantes nas redes sociais. Você não simplesmente impulsiona as coisas. Então, como que você construir network dentro de um núcleo, você vai improvisar? Então, a gente pensou muito há alguns anos, né, na CLN sobre isso. E daí surgiu a questão do plano de voo. Como que a gente faz uma associada chegar aqui e conseguir planejar a estada dela aqui para tirar o máximo proveito? Você sabe que essa conta do Instagram foi a conta que eu fiz? Quanto eu estou gastando de patrocinado? Quanto eu estou tendo de resultado? Então, eu deixei de patrocinar e peguei o dinheiro e investi na CLN. Foi a melhor conta que eu fiz. É a conta que eu fiz. E essa questão do planejamento também, só pegando um gancho, o que eu vejo muito, né? Você falou, a gente hoje é muito de improvisar, vamos empreender. E mulher, não defendendo a gente, mas a gente, se a gente falar que vai fazer, a gente faz. Só que eu acho que falta, às vezes, um pouco nas empresárias, o planejamento de quanto ela quer ganhar, do que ela precisa fazer. Eu uso isso muito com o meu time. Por exemplo, eu falo assim para uma pessoa que quer revender Junesse. Vou dar um exemplo. Quanto que você quer ganhar de Junesse por mês? Se eu tirar R$2.000, tá bom. Você concorda que você tem que ter no mínimo 3 de produto para você vender e ter o seu lucro? Então as pessoas acabam não fazendo essas analogias. Eu vou abrir uma loja e eu quero ganhar R$1.000 por mês. Tá, você tem que ter um estoque. Quanto vai custar o teu estoque? Quanto vai custar a tua loja? Quanto vai gastar a tua energia? Para no final o teu lucro ser os R$1.000. Que é essa um pouco de analogia, de conta, de planejamento que às vezes falta. E aí, eu não tô tendo lucro. Eu não nasci para isso. O meu negócio não deu certo, vou voltar pro tradicional. Pera, calma, respira. Você planejou direitinho? Você tá fazendo o que tem que ser feito? É igual na CLN.
O investimento quanto que é lá? R$279. Da onde que você vai tirar? Você tem essa verba já? Você já gasta com alguma outra coisa? Eu já gasto com uma agência. Você tem o retorno que você espera com essa agência? Mais ou menos. Então faz um teste, investe 1 mês, 2 meses, 3, veja o seu resultado, né? Que eu acho que tem coragem para algumas coisas, mas na hora de realmente encorajar no que precisa mesmo ficar, não sei, talvez, entendeu? Eu acho que um ponto importante disso que você falou, Ju, é o seguinte, muitas vezes, vou usar nós para não me tirar fora dessa. Assim, a gente quer fazer alguma coisa e quer ter o resultado com pouco esforço. Brasileiro, rápido. Eu não estou dizendo que para ter resultado você tem que sofrer e não estou dizendo que tudo tem que ser na luta, no máximo de dedicação, mas disciplina e foco, né? E realmente fazer o que precisa ser feito é necessário. Né? Não, acho que milagres, né? Simplesmente você, então eu vou pagar R$279 por mês e amanhã tá tudo certo. Não funciona assim, do mesmo jeito que não funciona, sei lá, colocar 279 no Instagram e amanhã vai estar tudo certo também. Ou qualquer outra mídia, ou qualquer outro canal de comercialização, de marketing, seja lá o que for. Né? Eu acho que passa muito pela construção de mentalidade também para você empreender. Sim. Né? Você está realmente, o que precisa ser feito, o que eu vou fazer, qual que é o caminho que eu vou seguir, você realmente buscar os conhecimentos necessários para aquilo. Na Celiene a gente passou muito por isso também, eu diria. A Celiene, eu gosto de falar que é a empresa que a gente vive aprendendo o tempo todo, principalmente bem no início ali da Celiene, na hora que a gente falou, vamos expandir, vamos começar a formar vários núcleos, veio a pandemia e uma empresa que foi criada para ser 100% presencial, a gente não podia se encontrar mais, né? E a gente não sabia se ia durar 1 mês, se ia durar 6 meses, 2 anos, como foi. Né? E a gente teve a necessidade de começar a pensar fora da caixa, de refazer algumas coisas, de enxergar algumas coisas de forma diferente, de buscar conhecimentos ou ampliar conhecimentos que a gente tinha naquele momento. Né? Então, acho que passa muito por aí. A pessoa que quer empreender, deseja isso, ela também está disposta a construir dentro dela aquilo que é necessário para ela ter o resultado que ela quer. Sim. Principalmente em termos de conhecimento, sabe? Eu acho que é um ponto importante também do empreendedorismo, dos negócios. Sim. Ô, Ju, deixa eu te fazer uma pergunta, por favor. Você contou a sua história, antes de começar a empreender, a sua história mostra que você construiu muita bagagem, você construiu conhecimento, você construiu experiência, né? Muitas pessoas que vão empreender, elas não têm a mesma vivência anterior, né? Ou às vezes eu tenho o sonho de empreender, cara, e tô ali no começo, a gente conversou no podcast com pessoas jovens e que tinham aquele desejo doido de empreender, aquela vontade de ter o seu próprio negócio, e às vezes não sabe muito bem por onde começar, né? Ou às vezes sabe mais ou menos e os primeiros passos não saem, ou medo, né? Muito do que nos barra às vezes na questão de ter o nosso próprio negócio é o medo. Eu queria saber de você, o que você diria para mulheres que de repente estão nesse estágio mais inicial da carreira ou dos negócios, que de repente estejam tentando tirar do papel o seu sonho, ou colocar no papel muitas vezes, às vezes é um sonho que só mora lá dentro dela. O que você diria para essa pessoa? Se permita conhecer, se permita tentar, né? Por que eu falo muito isso? Eu sempre fui uma pessoa que tive muito conhecimento, graças a Deus, profissional, pelas empresas que eu trabalhei, pelas oportunidades que eu tive, mas eu sempre fui uma pessoa que vendia uma coisinha ali, eu sempre fui inquieta. Eu precisei levar um chacoalhão da vida para ter a coragem que me faltou em alguns momentos de fazer o meu próprio negócio, de ter o meu próprio negócio. Eu só tive essa coragem porque eu levei um chacoalhão. Talvez eu estaria lá até hoje, no CLT, batendo ponto, blá, blá, blá. Enfim. Então, o que eu falo para essas mulheres? Se permitam. Conhecimento tem a rodo aí, né? Para quem quiser conhecer. Na minha época, não tinha WhatsApp, não tinha YouTube, não tinha podcast. Não tinha. Então, você queria ter um conhecimento, o máximo era uma faculdade que, de verdade, sou muito grata, mas o que eu aprendi na minha vivência profissional, eu não aprendi na faculdade. Então, assim, tem o sonho, você precisa ter vontade. O resto é tudo ensinável. Então, por isso que você precisa se permitir.
Tem treinamento, tem vídeo, tem um monte de palestra, tem o CLN, a gente faz os nossos cafés. Quanto dinheiro a gente gasta aí com besteira e poderia gastar para ir num café, para ter conhecimento, para trocar experiências. Então, acho que essa questão do se permitir mesmo, sabe? Tem muita gente que fica... Eu falo porque eu lido muito com isso no meu dia a dia, nos meus prospectos de mulheres que querem empreender. E aí vem muito isso. Ai, mas será? Ai, mas será? Eu uso... muito uma coisa que aconteceu comigo. Eu tenho 1 ano e 6 meses de Junesse, né? Quando eu comecei na Junesse, a minha patrocinadora falou assim para mim: faz o seu quadro dos sonhos. O que é o quadro dos sonhos? Põe tudo o que você sonha. A primeira coisa, toda vez que eu falo foi arrepiada, que eu coloquei no meu quadro dos sonhos foi uma foto de Cancún, porque eu tinha sonho de criança de ir para Cancún. A Junesse, ela dá 2 viagens para os seus distribuidores todos os anos. Eu fui para Cancún em maio, com 1 ano de negócio. Quando saiu a viagem, eu falei, eu vou ganhar. Eu fui para Cancún, fiquei no Hotel Hilton, com tudo pago, 1 semana. E aí eu te falo, e se eu não tivesse me permitido tentar? E se eu não tivesse tentado há 1 ano e meio atrás, será que eu tinha ido para Cancún? Será que eu estaria aqui hoje? Será que eu teria a rede que eu tenho hoje? Não. Então, não tenha medo, se arrisque, se permita, né? Perfeito. Perfeito. Que presente. Obrigada. Com você, viu, Juliana? Presentes são vocês, né? Nossa, presente, sou muito grata mesmo. Pelo CLN, pela Érica, pelo Diamante. Sou muito grata. Muito. Pessoal, acho que infelizmente a gente está chegando no fim. Já acabou. Eu queria mais. Mas olha só, eu quero saber de você, Ju, pra gente ir pro fim. Quais são as suas expectativas para o futuro? Você, com tudo isso que a gente conversou, você está em plena expansão aí, a CLN também está vivendo momentos importantíssimos na empresa nesse momento, né? Eu acho que são decisões que foram tomadas, ações que foram feitas, caminhos que a gente conseguiu ajustar, encontrar para realmente dar uma alavancada nessa expansão que a gente queria com a CLN, até antes da pandemia, e a pandemia serviu aí. Lógico que tinha obstáculos, mas a pandemia trouxe muita oportunidade, né, para a gente se desenvolver, para a gente pensar, para a gente evoluir. Eu vejo assim que, olhando estritamente para negócios, não vou citar aqui tudo o que aconteceu, logicamente, com relação à pandemia, mas ela trouxe uma aceleração muito grande do mundo, né? Muitas mudanças já vinham acontecendo, foram muito aceleradas com a pandemia, né? E inclusive a gente, né? Inclusive a CLN, né? Acho que a gente poderia estar aqui de qualquer maneira, mas talvez não hoje. Sabe? Então eu acredito que a gente acelerou muito. E pensando nisso, Ju, né, nesse momento que você está vivendo na CLN, na sua carreira, nos negócios, você olha para frente, o que você vê? Quais são as suas expectativas? Quais são os seus sonhos hoje? Bom, hoje o meu real sonho assim é viver do meu negócio. Eu empreendo no paralelo, né? Eu presto serviço para uma empresa na parte de consultoria. E a CLN ela me dá mais base e mais perspectiva na expansão do meu próprio negócio. E aí expandir dentro da CLN e ajudar outras mulheres que buscam esse network, que buscam tirar o medo do papel. Isso para mim é meu maior desejo, sabe? É mostrar para elas que, vem, confia em você, confia no negócio, confia no seu produto que vai dar certo. Então, a minha perspectiva é de crescimento dentro do meu negócio, afinal, não sou ONG, a gente precisa faturar, né? Mas a minha perspectiva é trazer mais mulheres empreendedoras que tenham ali o seu negócio, que parem de ter medo, que se permitam. Esse é o meu maior desejo dentro da CLN, hoje e fora também, falando como empresária, como empreendedora. Perfeito. Ô Ju, que você falou que queria mais, né? Por mim? A questão do medo eu acho interessante. Eu estava lendo um livro esses dias, muito, muito bom, chama Capitalismo Consciente. E, cara, o título eu acho que ele é pouco para tudo que o livro traz, sabe? Inclusive tem uma parte lá que o autor aborda a questão de medo, né? E o medo, ele fala assim, cara, o medo ele nunca está no presente, ele nunca está no agora, né? Normalmente a gente sente medo por algo que a gente imagina que pode acontecer no futuro. Exatamente. E se acontecer isso, e se acontecer aquilo, né? E é interessante que na grande maioria das vezes aquilo pelo qual a gente sente medo não vem a acontecer. Né? Então, logicamente, existem muitas técnicas, muitas ferramentas para a gente se conectar mais com o agora, né? E conseguir, logicamente, não baixar para 0%, mas tentar diminuir o medo que muitas vezes
interrompe a gente ali numa ação, em algo que a gente quer fazer. Eu quase que eu terminei esse podcast sem falar do nosso propósito. Falei, cara, já falei nos outros que a gente gravou, né? Deixa eu dar uma maneirada. Mas, cara, o nosso propósito pra mim, Ju, é a coisa mais importante do mundo, sabe? Talvez eu acho que eu encontrei um propósito de vida muito alinhado ao propósito da CLN. E para mim isso vai além de ajudar mulheres. Isso vai para o sentido de equidade de gênero, vai para a conscientização de homens, de realmente trazer um nível de consciência para qualquer pessoa, independente se é homem ou se é mulher. Porque quando a gente fala de equidade de gênero, ela é importante para a mulher, mas também para o homem. Né? Eu gosto de uma frase que fala que o homem só vai ser livre totalmente o dia que a mulher também for. Né? Então, eu vejo que essa questão do medo e o nosso propósito, eles vão se encontrar em algum momento, porque o nosso propósito, ele quer diminuir isso aqui. Ele quer fazer com que as mulheres diminuam os seus medos, né? E consigam dar esse passo rumo ao empreendedorismo, rumo aos negócios que elas desejam construir, rumo ao sonho, né? que elas têm. Como que você vê o nosso propósito, Ju? Liberdade e protagonismo feminino. Para você, o que significa isso? Eu vou até ler a frase que eu tenho tatuada no meu braço que fala exatamente isso, se você não acredita. Objetivo você faz até chegar. Propósito você faz até morrer. Porque objetivo geralmente é uma coisa tangível. Qual é o seu objetivo? A pessoa logo pensa em financeiro. Quero comprar uma casa. Quero comprar um carro. Eu quero viajar para Cancún. Tá bom, você trabalhou, comprou a casa. E aí? Morreu? Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito de vida? Entendeu? Então, propósito é uma coisa que a gente faz todos os dias. É uma coisa que a gente não pensa só em... Eu não penso em mim. O meu propósito é ajudar outras mulheres. O seu propósito é esse. Então, eu acho que o propósito está ligado muito no... Não tem tempo e não tem medo. É vai. Que é o seu propósito, entendeu? Perfeito. Perfeito. Selma, encerra a nossa conversa, por favor. Eu quero agradecer profundamente esse momento de estar conversando com você, porque a gente aprende muito, Ju. Quando a gente é apresentado assim, elas são as fundadoras da CLN Network e o Ender hoje é um sócio. Eu sempre dizia assim, não que eu não tenha, eu não me veja merecendo, ela tá falando aquilo, mas eu consigo ver que se uma ideia não tivesse pessoas, a gente não tivesse no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas, no momento do planeta certo, aquilo não teria nascido, né? Então a gente contava muito essa história no início da expansão. Eu principalmente era uma louca de falar sobre isso. Nossa, porque eu tenho, né, muito Deus comigo. Eu não falei ainda hoje aqui sobre isso, mas eu sempre dizia assim, não é possível, se coincidência não existe, como que a gente tem uma ideia com 5, a gente começa e aí já vem os investidores, já vem a pandemia, não era? Aí vai. Então, exatamente o que você falou, o que move, o que vibra é o teu propósito. Tem a ver com a minha vida, isso tudo, né? E conhecer pessoas como você me deixa extremamente feliz, porque eu só acredito na cura, na evolução, quando acontece com a gente. Eu me curo e você se cura. Você se cura, você me cura, eu evoluo, eu troco. Porque o quanto que eu aprendi te ouvindo foi assim maravilhoso ouvir também toda a prática da CLN, tudo isso que a gente vem 100% trabalhando incansavelmente, de olhar o mercado e mudar, o Andy vem, nosso método quantas vezes já mudou, já vem em mentoria, ouvir você falando da prática, nossa, é algo que vamos fazer um monte de corte, vamos fazer um monte de Nutella, viu, Araque? Da Ju e vamos pôr na nossa rede. Gratidão, viu, minha linda? Obrigada a vocês. Você se expressa muito bem. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite, é uma honra, eu sou muito grata de verdade. Para mim, CLN me transformou meu negócio e é aquilo que eu falei. Quanto mais mulheres a gente trouxer para isso, melhor, eu vou estar mais feliz. Então, muito, muito obrigada mesmo pelo convite.
Muito obrigado, Ju. Obrigado, Selma. Até a próxima, então. Você também. Obrigada, Araki.